Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 5 do curso da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal! Já tem bastante gente na sala já, gostei de ver a pontualidade suas. Bruna, Laura, Nicole, Franciele, José Igor, Rafaela, Vitor chegando agora. Bom dia, Vitor. Por enquanto ninguém aparecendo aqui para mim, só eu. José Igor falou bom dia ali, aí o Vitor apareceu, beleza, Vitor. Para não deixar o professor sozinho, né, Vitor? Vamos falar de mais aplicações de... Nicole falou que sim aqui no chat. Vamos falar de mais aplicações de integral dupla hoje. Judson chegando, bom dia, Judson. Nayane chegando ali também, bom dia, Nayane. Enzio chegou, Brenda também. Daniel Fonseca chegando, bom dia, Daniel. Bom dia, José Felipe. Vamos aparecer, pessoal. Só tem eu e Vitor aqui. Natália chegando. Olha a tela aí que eu compartilhei com vocês aí. Só tem eu e Vitor. A Natália também apareceu ali. Daniel, beleza. Agora somos 4, né? Dobrou. Vamos fazer potência de 2 agora. Vamos virar 8 agora, os 4. Fazer 2 ao cubo. Depois 2 à quarta. Vamos lá, gente. Ver se a gente atinge a quantidade de gente aparecendo. Lucas Lisboa chegando ali, apareceu. Bom dia, Lucas. Ariane também chegando agora. Bom dia, Ariane. Aqui eu deixei preparada a nossa aula 5. Aula 5 do dia 6. Nós vamos falar de mais aplicações de integração dupla. Então, a gente vai... Podemos começar, gente? Nós somos 21. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a falar de simetria. Por que essa simetria, ela ajuda... vou colocar aqui vermelho. Por que essa simetria, ela vai ajudar nos cálculos? Essa simetria, ela vai nos poupar alguns trabalhos, talvez bastante demorado, né, desses cálculos, quando você observar uma determinada simetria juntamente com alguma propriedade da função. Nesse caso aqui a gente vai falar das propriedades da função ser par e ser ímpar. Nesse caso aqui, mais propriamente de ímpar, que é o caso mais interessante lá do cálculo 1, que a gente sabe que uma integral de uma função ímpar no intervalo simétrico, ela zera, né? A função par, ela fica duas vezes, né? Fica duas vezes a metade do intervalo. Então, a função ímpar, ela vai zerar. Então, a primeira simetria que a gente vai considerar vai ser essa aqui, ó. Vamos pegar um subconjunto, né, do plano, essa região D, onde esse D, ela é uma região simétrica em relação ao eixo do Y. Então, o que significa ser simétrico em relação ao eixo do Y? Tudo tem que desse lado de cá, ok? Aqui é como se fosse uma cópia, né, em relação ao eixo do Y, reflete, né? Então, tem uma simetria aqui em relação ao eixo do Y. Aí, o que acontece? Se a função, então, ela é simétrica em relação ao eixo Y. Se a função f for ímpar na outra variável, ok? Vocês têm que sempre lembrar que é o contrário. Se a simetria em relação a y, a função tem que ser ímpar em relação a x e vice-versa. Depois a gente vai ver, se a simetria for em relação ao eixo do x, então ela tem que ser ímpar na outra variável, né? Na variável y, que está um pouquinho mais abaixo, na outra observação. Então, se for ímpar na variável x... Ô, Valdomiro. Oi. Se essa função for contida no R3, ela, para ser simetria, tem que depender muito da função em cima do teto. Se ela for simétrica no x e y. Você está falando do caso se o domínio de integração for uma região do R3? Aí sim. Aí você já teria que considerar a simetria em relação aos três eixos, né? Porque o que acontece? Se seu domínio de integração é uma região do R3,
para você observar a simetria, você teria que observar a simetria em relação aos planos coordenados e não em relação aos eixos. Uhum. Então, muda um pouco, entendeu? A simetria no R3. Tem que ser em relação a planos, né? E não em relação a eixos. Ah, entendi. Porque você tem volume agora, né? É, Ok? ok. Então, o que acontece? A observação fala o seguinte: se isso acontecer, então a gente vai ter que a nossa integral aqui, né? Ela vai zerar. Então, isso aqui vai nos poupar bastante trabalho. Por que isso acontece? Aqui está uma explicação do por que acontece. De fato, se D tem simetria em relação a Y, então significa que essa curva aqui do lado esquerdo, ela é o oposto da curva do lado direito, não é? Ó. Se elas são simétricas, então quando você pede para poder fazer a projeção tanto dessa curva quanto dessa curva, quando você faz a projeção aqui no eixo do Y, concorda que vai dar exatamente o segmento de reta CD? Quando você projeta nessa direção, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, vocês vão ver que vai bater exatamente em cima do CD, né? Do CD, não é CD de tocar música, é do segmento CD, beleza? Então, observe, lá no cálculo 1, o que a gente aprendeu? Se a função era ímpar e ela estava no intervalo, tipo a identidade, né? De menos a até a, essa função aqui é uma função ímpar, né? Y igual a x. Então, significa que essa integral aqui daria zero, beleza? Então, se g é uma função ímpar, então essa integral aqui no intervalo simétrico daria zero. Agora, quando a gente pega isso aqui e aplica no caso da nossa integração dupla, usando integração integrada lá da 15.2, o que acontece? Se você está integrando essa função aqui, ó, tá vendo que esse camarada aqui faz o papel do menos a e do a, aqui, tá vendo? Faz o papel do menos a e do a. Essa função aqui, ela faz o papel da g de x, que é ímpar, na variável x, não é? Que a gente colocou. Então, significa que o que está aqui dentro do colchete vai zerar, ó. Então, o que sobrou? Integral de CD de zero, beleza? Então, por isso que zera. Ficou claro por que dá zero, gente? Ok? Joinha, joinha. O pessoal que está no chat também pode falar ok. Tem menos gente hoje na aula, né? Tem 21 pessoas. Enzo falou ok. Então, vamos lá. Bruna também falou ok. Agora, José Felipe também. Brenda. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar outro caso. A Franciele também falou ok. A gente vai pegar agora. A simetria vai ocorrer em relação ao eixo do X, tá vendo? A simetria vai ocorrer em relação ao eixo do X. Então, observe que a projeção dessa curva e dessa curva aqui no eixo X vai dar o segmento AB, concorda? Que vai dar o segmento AB? Lá deu o segmento CD, né? Aqui vai dar o segmento AB. Então, o que acontece? Se essa função aqui, lembra que eu falei para vocês que era o contrário? Ela é simétrica em relação ao eixo X e ela é ímpar na variável Y. Por que isso aqui é interessante? Porque as curvas de cima e de baixo são funções que dependem de x, tá vendo? Então, novamente aqui, ó, essa função e essa função vai fazer o papel do a e do menos a. A função de dentro, ela vai ser ímpar na variável y, não vai? Então, quando você generaliza, esse camarada aqui faz o papel do a e do menos a, essa função aqui faz o papel da g de y, que é ímpar na variável y. Então, essa parte aqui toda vai ser zero, e aí sobra a integral de zero do intervalo AB. Então, zero também. Ok? Então, só recapitulando, lembra que é trocado, né? Se for simétrica em relação a y, e a função for ímpar na variável x, zera, e o contrário também funciona. Se for simétrica em relação a x, simétrica em relação ao eixo do x e ímpar na variável y, também zera. Então, são esses dois casos que a gente tem. Ficou claro as simetrias? Isso vai ser útil mais na frente,
Laura Jennifer chegando aqui. Bom dia, Laura. Isso vai ser útil lá na frente para a gente calcular algumas integrais, né? Para poder a conta ficar mais amigável. Então, vamos lá, para o centro de massa. Na aula passada, a gente viu como determinar a massa, não foi? A gente viu que a massa, na aula passada, era o quê? Era a integral dupla sobre uma determinada região da função densidade, não foi isso? Na aula passada? Uma das aplicações que a gente viu. Agora, o que a gente vai estar interessado? Depois a gente volta nesse texto aqui, só mostrar para vocês o desenho. Eu estou interessado em encontrar as coordenadas desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ele é chamado centro de massa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer se você tiver um determinado objeto com a massa m, nesse caso aqui vamos pegar uma lâmina, né? Um desenho aqui de uma lâmina. O que significa o ponto de massa, o centro de massa? O centro de massa seria o ponto onde você conseguiria equilibrar, bom dia, Laura, conseguiria equilibrar a massa desse objeto, ok? Dessa lâmina. Então, como que a gente vai fazer isso? A ideia é, novamente, voltarmos lá na soma de rima. E como é que a gente faz isso? Então, nós temos uma lâmina, ela tem uma densidade variável. O que significa densidade variável? Porque se ela for homogênea, significa que cada ponto dela vai ter, entre aspas, o mesmo peso. Não vai ter pesos diferentes. Então, a massa equilibraria no centro dela. Mas pode ser que você tenha uma lâmina que a densidade dela ela seja variável. Significa que alguma parte dela poderia ter mais peso. Ok? Então, essa lâmina ela ocupa uma região D, ela tem uma densidade ρ de xy, ok? Aí, o momento de uma partícula, o que é o momento em relação a um eixo? Esse é definido como sendo o produto da massa pela distância perpendicular ao eixo. Então, se você pega a massa, lembra que a massa... Aí, qual que é a ideia? A ideia é você pegar... Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tem não. Mas na aula passada, vocês lembram o que a gente fez para poder determinar a massa de uma determinada região? A gente pegou isso aqui e quadriculou tudo, não foi? E pegou um pedacinho desses aqui, que a gente chamou de R e J, não foi? Os pequenos subretângulos. Então, a ideia é dividir D em retângulos pequenos. Então, a massa de cada um deles é aproximadamente quem? Lembra que a massa aqui, a fórmula é essa aqui, ó? É densidade vezes a área. Tá tranquilo, gente? Então, eu tenho a densidade, tá vendo? Vezes a área de cada subretângulo. Vitor falou joia ali. Então, nosso primeiro momento em relação ao eixo do X. Então, eu quero calcular o momento em relação ao eixo do X. Suponha que esse ponto, Gabriel Luiz, chegando. Bom dia, Gabriel. Suponha que esse ponto aqui, ó, esteja aqui, né? Qual que é a distância dele em relação ao eixo do X? Ah, gente? Y. Nayane digitou ali. Y. Concorda que a distância dele é essa aqui, ó, em relação ao eixo? Tranquilo? Então, por isso que ficou esse camaradinho aqui, tá vendo? Esse camarada aqui é a distância dele em relação ao eixo do X. Esse pessoal aqui é a massa, porque a massa é a densidade vezes a área dele, tá vendo? Aqui tem um quadradinho, tá vendo? Só que esse quadradinho é tão pequeno que ele pode ser representado por os pontos de coordenada xi asterisco, que é o ponto amostral que a gente pega, né? Xi asterisco e yi asterisco. Então, o que acontece? A ideia é a gente somar tudo isso, né? Quando a gente soma tudo isso, a gente vai chamar de mx, esse momento em relação ao eixo do x. Quando você faz o m e o n ir para infinito, então você vai ter o quê? Esse y vezes tá vendo? A distância vezes a massa, que é a fórmula do momento, beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar y vezes a densidade dA. Ficou claro o momento em relação ao eixo do... Por que surgiu a fórmula do momento em relação ao eixo x? Então, usa sempre a fórmula massa vezes distância. Agora, se o momento é em relação ao eixo y, qual que é a distância desse ponto em relação ao eixo y? Tá vendo aqui, ó? Essa distância é essa aqui, não é?
Então, a distância agora vai ser quem? O x, né? X. Beleza. Então, aqui eu continuo com a massa, tá vendo? Densidade vezes a área. Então, a fórmula ficou x vezes a densidade dA. Tranquilos momentos em relação ao eixo x, em relação ao eixo y? Joia. Então, agora, a gente sabe lá como que, lá na física, fala que o centro de massa, ele é definido por essas fórmulas aqui, ó. O momento em relação ao eixo y dividido pela massa, e o momento em relação ao eixo x dividido pela massa vai dar o quê? Vai dar a coordenada do centro de massa em relação a y. Então, aqui nós temos as duas fórmulas. Então, para equilibrar uma determinada massa, vocês vão utilizar essa fórmula aqui para calcular o x barra e vai utilizar essa fórmula aqui para calcular o y barra. Tranquilo? Podemos ir para um exemplo? Ah, tá. Antes do exemplo, tem algumas observações que vai nos ajudar a melhorar a nossa vida na questão de conta. Nicole falou o quê? Tá. Lembra que as coordenadas, né, x barra e y barra, é sempre o produto de uma função x vezes a densidade, uma função y vezes a densidade. Então, o que acontece? Dependendo da simetria dessa região D aqui, ó, da lâmina, pode ser que a multiplicação dessas duas funções, elas deem par ou deem ímpar. Por quê? Visto que essa função x e essa função y aqui, ó, elas são funções ímpares, né? É como se fosse a identidade. Então, a gente sabe que ímpar vezes ímpar vai dar par, é igual a multiplicação de números, né? Ímpar vezes ímpar vai dar sinal igual, dá par, né? Par vezes par também dá função par, e par vezes ímpar, função par vezes uma função ímpar, ou vice-versa, vai dar uma função ímpar. Então, o que acontece? A primeira observação é a seguinte: se a densidade for par, e como eu sei, o que significa ser par na variável x? Significa que você pode trocar o x por menos x, né? A função é par se isso acontece, né? Então, você pode trocar o x por menos x, o y fica quietinho. E eu sei que o x ela é ímpar, né? É uma função ímpar, é como se fosse a identidade, que eu mostrei para vocês lá em cima. E eu sei agora que a multiplicação de uma função ímpar vezes uma função par, que é o caso que eu estou considerando aqui, ó, o resultado vai dar o quê? Ímpar vezes par dá ímpar, não dá? Concorda que dá ímpar, gente? Então, se ela dá ímpar e ela tiver simetria em relação ao eixo y, então o que acontece? O x barra vai zerar. Então, imagine uma coisa assim, né? Se a simetria, imagine uma figura assim, ó. Tem uma simetria aqui em relação ao eixo y. Então, significa que o centro de barra vai estar bem aqui no centro, não vai? Ou seja, o x barra, que é a coordenada do x, ele tem que estar exatamente sobre o eixo y, concorda? Se tiver simetria em relação ao eixo, nesse caso aqui eu peguei a função parábola, né, para poder satisfazer isso aqui, a função par. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. O outro caso, quando que o y barra vai zerar? O y barra vai zerar nesse caso aqui, ó. Imagina que você tem uma região assim agora, ó. Concorda que o centro de massa tem que estar aqui, exatamente nesse ponto? Esse ponto aqui, o y barra tem que ser zero, não tem? Por quê? Porque agora eu tenho uma simetria em relação ao eixo X. Exatamente, em relação ao eixo x, tá vendo? E essa função, agora ela tem que ser par na variável o quê? Y, não é? Então, quando você multiplica por a função ímpar, que é o y, né? Y vezes essa, y é ímpar. Essa aqui é par. O produto de ímpar com par vai dar ímpar. Tem simetria em relação ao eixo do x, então o y barra zero. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Ah, tá. Outra observação, é o caso mais simples. Se a densidade for constante,
Se a densidade for constante, não significa que a placa ela não tem nenhuma parte dela que é mais pesada, entre aspas, do que a outra parte, né? Se a densidade é igual, então qualquer ponto, a massa é a densidade vezes a área, então não vai mudar, né? Agora, se a densidade muda, concorda que a densidade vezes a área muda, ou seja, a massa vai mudar de um ponto para outro. Então, nesse caso aqui, como é constante, então significa, lembra que a fórmula para massa é o quê? É a integral dupla sobre a região, da densidade dA. Então, aqui tem um K, tá vendo? Mas aqui também, pela fórmula, não tinha uma densidade aqui, não era X vezes a densidade, o momento? Então, tá vendo que esse K aqui cancelou com esse K? Saiu para fora da integral? Então, por isso que ele nem aparece. Ok, gente? Aqui, do mesmo jeito, teria um K da área aqui de baixo e teria um K aqui também da função densidade que multiplica o Y. Né? As fórmulas não é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, né? A fórmula y vezes a densidade, x vezes a densidade. Mas só que a densidade aí, o ρ é k. Então ele sai para fora da integral, vai cortar com o mesmo k da massa. Está dividindo, né? Então, para terminar as observações, Lincoln também chegando, para terminar as observações, se D tem simetria em relação ao eixo x, y, para o caso aqui, onde a densidade é constante, viu, gente? Se a simetria em relação ao y, que é esse caso desse desenho aqui, ó, imagine que a densidade dessa placa aqui seja K, constante. Então, significa que o x barra tem que ser zero. E outra observação seria esse desenho aqui, tá vendo? Então, a densidade aqui é K, então significa que o y barra tem que ser zero, para o caso da densidade constante. Certo? E para terminar não, para poder a gente exemplificar, né, o que a gente falou, a gente vai ver um exemplo aqui. A densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular, então essa lâmina é uma espécie de a metade de uma circunferência, né, semicircular, falou que a densidade ela é proporcional, ou seja, uma constante, ou seja, a densidade ela é proporcional a quem? A distância de um ponto ao centro do círculo. Então, aqui embaixo a gente tem um desenho. Deu desenho? Aqui, ó. Tá vendo? Ela é semicircular, então eu peguei um ponto aqui qualquer, a distância dele até o centro do círculo é dado por isso aqui, utilizando Pitágoras, concorda? Aqui é x, aqui é y. Então, essa aqui é a distância. Então, o que acontece? É proporcional a essa distância. Então, a densidade é dado por K vezes a distância, tá vendo? Esse K aqui é o K minúsculo, é esse mesmo K que aparece aqui, beleza? Então, vamos lá. Para calcular essa... Pediu para determinar... A questão pede para determinar o centro de massa da lâmina. Então, para determinar o centro de massa da lâmina, eu tenho que calcular essas duas integrais aqui, ó. Ok? 1 sobre m, x vezes a densidade, 1 sobre m, y vezes a densidade. Como essa região aqui é a metade de uma circunferência do disco, então fica melhor o tratamento em coordenadas polares, que a gente viu na aula passada, não é isso? Porque cartesiana daria para fazer, mas só que daria mais trabalho. Então, a gente vai mudar isso aqui para coordenadas polares. Como é que a gente pega metade desse círculo aqui em coordenadas polares? Então, o R vai variar de 0 até A, que é o raio do disco, tá vendo? E o θ vai variar de 0 até 180. Tranquilo? Então, essa é a minha região D em coordenadas polares. Coordenadas polares, você sabe que o x pode ser trocado por r cosseno, o y pode ser trocado por r seno. Ok? São as fórmulas, e o fato de x ao quadrado mais y ao quadrado ser igual a r ao quadrado. Aqui eu estou tirando a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, essa parte aqui, por exemplo, da integral, eu posso trocar por r, tá vendo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou calcular a massa, que eu vou precisar da massa, né? Então, a massa é quem? É a integral dupla da densidade.
a densidade é K vezes essa raiz. Essa raiz a gente viu que pode ser trocada por R, né? Tanto faz o R aqui. Vamos pegar o primeiro. Por quê? Porque esse segundo R aqui é exatamente a área do retângulo polar. Lembra do retângulo polar que a gente viu na aula passada? O DA, aquele retângulo que tem dois lados que é meio curvo e dois lados retos. Os retos do ângulo e o meio curvo, por quê? Porque é entre uma circunferência e outra, não é? Então, o pedacinho do arco ali vale R d θ, né? R d θ. E o outro lado é dr, porque é a subtração de um raio vizinho, né? Um RI com RI menos 1. Então, o que acontece? Aqui eu sei que o θ varia de 0 a π. Eu sei que o R varia de 0 a A. Essa integral aqui vai dar R ao quadrado, então a primitiva é R ao cubo sobre 3. Substitui os intervalos de integração, o K pode sair para fora, beleza? Substitui o A, depois substituindo o zero vai zerar. E aqui a integral de dθ é o quê? É θ, com θ variando de 0 a π. Então vai ficar π menos 0. Então π menos 0 vai dar π. Então o valor da massa deu isso. Ficou claro para todo mundo? Ficou? Então, vamos lá. Então, de acordo com a observação acima, observei, tem simetria em relação, o José Felipe falou, ok? Tem simetria em relação ao eixo Y, não tem? Se tem simetria em relação ao eixo Y, e essa função densidade aqui, ó, ela for, tá vendo? Par na variável x, o que acontece? Eu vou ter o y0, o x barra igual a zero. Em outras palavras, o centro de massa tem que estar aqui em cima do eixo do y. Então, eu não preciso nem fazer a conta por x barra. Se você quiser fazer a conta, pode fazer. Vocês vão ver que vai dar zero, ok? Mas eu nem preciso, porque eu sei que vai estar aqui sobre o eixo do y, de acordo, por causa da simetria. Agora, como que eu calculo o y barra? A fórmula é 1 sobre m, não é? Vezes quem? Y vezes a função densidade, né? Aqui eu coloquei o k, tanto faz o k tá antes ou depois, né? Porque é comutativo. Então, agora, o que acontece? A massa eu já tenho aqui 1 sobre a massa, tá vendo? Eu já conservei inverti aqui, tá vendo? 3 sobre... Isso aqui é 1 sobre m, tá vendo? Já tá invertido o valor da massa que eu encontrei aqui, ó. Ok? 1 sobre ela, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Esse K que está aqui, ele saiu para fora da integral, né? Então, 3K. Ficou a integral de 0 a π, o θ de 0 a π, o R de 0 a A. Esse Y que aparece aqui, ele é exatamente o R seno, esse Y que aparece aqui, tá vendo? Essa raiz quadrada eu troco por R. E tá vendo que tem outro R aqui? Só que esse R, dr, dθ é exatamente o dA. Tranquilo, gente? Sim? Então, agora é só fazer a conta, né? Ó, aqui eu tenho um R, 2R, 3R, né? Então, R é ao cubo. Então, ficou R à quarta. O seno é constante para R, né? O seno de θ. Então, só conservo o seno. Substitui o A. De onde veio esse 3π, tal, aqui da massa, Judson? A massa aqui, ó. A gente calculou a massa, tá vendo? Deu esse pessoal aqui. Aqui na fórmula tem 1 sobre m, tá vendo? 1 dividido por kπa ao cubo sobre 3. Então, conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda. Inverte aqui, né? 3 sobre kπa ao cubo. Ficou claro? Beleza. Então, voltando aqui. Aqui, o que acontece? O 3 sobre πa. Esse K aqui cortou, não cortou? Tem um K aqui, ó, cortou com esse. Então, sobrou 3 sobre πa ao cubo.
Seno, aqui eu substituo o A no lugar do R, vai ficar A quarta, saiu o A quarta para fora aqui, tá vendo? Substituindo o zero aqui vai zerar. Esse 4 aqui também saiu para fora, tá vendo? Da integral. E aí ficou o seno. A integral do seno é menos cosseno. Substituindo o π, vai ficar menos cosseno de π, menos da fórmula, menos o cosseno de zero. Então, aqui vai dar menos 1. Ok? Dessa parte aqui, ó. E aqui, menos com menos também vai dar mais 1. Então, deu 2, tá vendo? Então, esse 2 dá para cancelar com esse 4. Ainda sobram 2 aqui embaixo. Ficou claro? Por que o centro de massa é dado por a coordenada y dele, né? Ele vale exatamente isso aqui, ó. Joia. Então, a próxima aplicação que a gente vai fazer é o que a gente chama de momento de inércia, ou o pessoal chama isso aqui de segundo momento. O que seria esse segundo momento? Lembra que o momento lá em relação ao eixo x, o que a gente fazia? A gente pegava quem? A gente pegava a distância, não era? A distância, por exemplo, a distância em relação aqui seria y, né? A distância seria y, vezes quem? Vezes a massa, não era? A massa vezes a distância. Onde essa massa aqui a gente trocou por quem? Pela densidade vezes dA, não era assim? Depois calculou a integral. Só que agora, esse segundo momento aqui, que é chamado momento de inércia, eles pegam o quê? Eles pegam a distância ao quadrado. Então, esse y que aparece aqui, que seria a distância ao eixo do x, ele vai aparecer ao quadrado, tá vendo? Esse r que aparece aqui é a distância da partícula até o determinado eixo. Então, o que acontece? A gente vai pegar a mesma história que a gente fez lá em cima, dividir a região em subretângulos, e aí vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo do x. Olha o que aconteceu. Isso aqui é exatamente a massa, e isso aqui é a distância do ponto, desse ponto, né, até o eixo do x ao quadrado. Só que a distância de um ponto xy, aqui, ó, novamente, ó, a distância de um ponto xy até o eixo x é exatamente o y, né? Então, por isso que apareceu esse y ao quadrado aqui, ó. Então, quando você pega o limite, isso aqui vai aparecer um y ao quadrado vezes a densidade. Ficou claro o momento de inércia em relação ao eixo x? Então, você pega a distância ao quadrado. Agora, para fazer em relação ao eixo do y, que seria esse outro pedaço aqui, ó, a distância agora vai ser x. Então, por isso que apareceu um x ao quadrado aqui, tá vendo? Apareceu um x ao quadrado. Agora, se você quiser considerar em relação à origem, que seria aqui na diagonal, essa distância aqui, quem que é? Não é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, como a distância vai estar ao quadrado, então eu tenho que elevar isso ao quadrado, né? E quando eu elevo ao quadrado, o que acontece? A raiz vai embora, né? Fica sem a raiz. Então, por isso que apareceu o x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. Uma observação interessante, tá vendo que você pode decompor o momento, porque a integral da soma é a soma das integrais, não é? Então, você pegar esse vezes esse mais esse vezes esse, dá exatamente os momentos em relação aos eixos separadamente. Em relação à origem, é a soma... Cleverson. Bom dia, Cleverson. É a soma separadamente em relação aos eixos, os momentos de inércia. Então, agora, para terminar, a gente vai ver o último exemplo. Determinar os momentos de inércia. Tá vendo aqui? Pediu os 3 em relação ao eixo x, em relação ao y. Esse aqui, quando você faz os dois primeiros, basta somar, né? Não precisa fazer conta para ele. Você já fez, né? Aqui ele está pedindo o disco homogêneo. Então, se o disco é homogêneo, então a densidade é constante para todo ponto.
E esse disco tem centro na origem, raio A. Então é bem simplesinho o problema mesmo. É um bem comportado, né? Um disco tradicional. Deixa eu ver se tem. Não tem o desenho aqui, não. Mas o desenho seria esse aqui, ó. Ele tem raio A. Então, esse disco aqui, então, pediu o momento de inércia. Lembrando que o momento de inércia, você pega um ponto qualquer aqui. Em relação ao eixo X, você calcula utilizando a distância Y. Em relação ao eixo Y, você calcula a distância X. Lembrando que é ao quadrado. E em relação à origem, você pega e soma as duas. Então, esse disco aqui, em coordenadas polares, ele é dado o quê? Dessa maneira, tá vendo? Ó, o R varia de 0 até A. E o θ varre a região toda, né? Ou seja, vai de 0 até voltar aqui de novo. 0 a 2π, né? Pegou todo mundo. Então, aqui eu fiz o contrário, né? Ao invés de fazer o IX e o Y, porque o problema tem uma simetria, né? Porque esse disco aqui ele é simétrico tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y, né? Então, o que acontece? O momento de inércia em relação a X e em relação a Y, como esse disco ele é homogêneo, eles vão ser iguais. Tá vendo? E se eles são iguais, como eu sei que o I0, né, que é em relação à origem, é a soma dos dois, então eu posso considerar o quê? O I0 como sendo 2 o momento de inércia em relação a X, ou também, se você quiser também, 2 vezes o momento de inércia em relação a Y. Então, o momento de inércia em relação a X ou em relação a Y vai ser a metade do momento de inércia em relação à origem, concorda? Então, por isso que aqui eu calculei só em relação à origem. Então, cada um separadamente, como a soma dos dois vai dar exatamente esse que eu calculei, então a metade disso aqui é de um eixo e a metade disso aqui é do outro eixo. A conta de como chega nesse número aqui, ó, o que a gente faz? Densidade constante. O café esfriou, esqueci do café. Densidade constante. Esse camarada aqui é da fórmula, porque é a distância, né, desse ponto até a origem. Tranquilo? Aí esse K pode sair para fora. Isso aqui eu posso trocar por R ao quadrado, das coordenadas polares, né? Esse dA aqui eu posso trocar por R dr dθ. Então, ficou R ao cubo, a primitiva é R à quarta sobre 4. O 4 pode sair para fora, tá vendo? Substitui o A no lugar do R, deu isso aqui. Agora, a integral de 0 a 2π dθ vai dar θ, variando de 0 a 2π. Então, quando você subtrai 2π menos 0, vai dar 2π. Então, você pega isso aqui e multiplica por 2π, né? Então, esse 2 aqui já cancelou com esse 4. Então, por isso que sobrou só esse 2 aqui embaixo. Ficou em cima kπ à quarta. Então, quando você pega isso aqui e divide por 2, tá vendo? Então, o momento de inércia em relação a x e y é a metade desse número, e a metade desse número é exatamente esse aqui. Tranquilo, gente? Dúvidas? Joia, né? Então, por hoje que eu tinha preparado para vocês, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Tudo ok por enquanto, né, Nicole? Nicole falou tudo ok. Por enquanto não, vai ser assim até o final do curso, né? Tranquilo, então. Bom dia para todo mundo. Até amanhã, para quem é de EDO também. E até quinta, para quem é de cálculo 3. Bom, por hoje foi isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda terça e toda quinta temos aula nova no canal. Até mais!